Bom dia, amigos e amigas. Nós estamos aí numa nova empreitada. Começamos na segunda-feira, né? Postando 10 minutos de áudio lá no nosso querido WhatsApp. Então, algumas pessoas que estão no WhatsApp aí com a gente estão mandando alguns comentários. Agradeço também. Agradeço aos novos inscritos no nosso canal. Por isso, quase todo dia aqui está tendo um vídeo novo sobre a reflexão do Evangelho. Hoje, Corpus Christi, festa do corpo e sangue do Senhor. Eu não poderia deixar de passar aqui para falar com vocês. Primeiro, para dizer que a Eucaristia é a razão principal da nossa fé, razão principal da fé da igreja. A gente, quando fala da Eucaristia, ela tem contexto da revelação do próprio Deus de amor, como diz lá o Papa Bento XVI. Também a gente lembra de um texto que nós escrevemos lá no ano de 2012, né? Você entra no nosso blog denonato.blogspot.com, vai estar aqui embaixo o link para o blog, só você acessar lá aqui no nosso comentário fixado aí, né, nós apresentando o vídeo, você vai ver aí o link. A gente conta essa história sempre e sempre faz meditação. A Eucaristia, a festa do Corpus Christi, foi instituída pelo Papa Urbano IV, lá na bula Transitros do mundo, ou seja, para transmitir ao mundo. Primeira coisa, a gente tentar entender o seguinte: o mistério de amor de Deus. Quando nós temos o texto de Mateus, capítulo 28, 16 a 20, quando Jesus diz para os apóstolos que eles não estarão sozinhos, nós aqui costumamos entender que a Eucaristia dominical, a Eucaristia semanal, a Eucaristia que nós participamos na comunidade, é um grande encontro com o Senhor. Segundo, é que nós não queremos, hora nenhuma, desmerecer nenhum grupo religioso, político, partidário, mas a gente ainda vai tentar trazer para vocês uma reflexão básica daquilo que deveria ser a Eucaristia. Primeiro, a Eucaristia não é um alimento para os que são mais justos, mas sim, ela é um compromisso para com a vida. Primeiro é isso. A Eucaristia não é um prêmio para você que se caminha na comunidade de fé, mas sim um compromisso que você assumiu como cristão perante o Senhor. Se alimentar do próprio Senhor para poder assim levá-lo para os demais. Para nós que temos a graça do ministério da comunhão eucarística, para nós que carregamos Jesus para os enfermos, devemos ter essa consciência que nós somos, tem uma frase interessante, somos apenas servos inúteis, que não fazemos mais do que nossa obrigação. A solenidade do corpo e sangue do Senhor, como diz o Papa Francisco também, ela é uma celebração que nós devemos rememoriar, trazer de volta à memória a quinta-feira da paixão, a quinta-feira quando o Senhor se entrega. A celebração de hoje é para que nós possamos dar o devido reconhecimento ao presente maravilhoso que Jesus deixa para nós, que é seu corpo e seu sangue. O sacramento da Eucaristia para nós, cristãos da Igreja Católica, ele passa pelo mistério de transubstanciação, ou seja, verdadeiramente o corpo do Senhor é o corpo do próprio Senhor Jesus, não é simbolismo histórico e nem simbolismo memorial, como alguns grupos religiosos costumam dizer, mas de fato é o próprio Senhor Jesus, o judeu, o filho de Maria e José, que em todas as igrejas, nas grandes catedrais, nas pequenas comunidades, nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, nas catedrais poderosas do Sudeste e do Centro-Oeste também, por que não do Sul do Brasil, do Nordeste, é o próprio Senhor que se entrega. Nas missas, onde alguns dizem que é missa da graça, né? Também é o próprio Senhor que se entrega. Nas missas secas, como costumam dizer alguns amigos, né? As missas onde o canto desafina, onde o canto de entrada não é bem um canto de entrada, onde a gente tem, às vezes, a dificuldade de arrumar leitores, a dificuldade de reunir 2 ou 3 pessoas, também é o Senhor que se entrega. Jesus nunca foi uma pessoa, e não é essa pessoa, ele continua vivo no meio de nós, de procurar multidões. O relato bíblico da Eucaristia, lá tirado de Coríntios,
A gente, quando pega o relato bíblico lá de Coríntios, que é um relato que nós temos em nossa comunidade de fé, a gente tem claramente sobre o capítulo 11 de Coríntios, é o relato mais antigo sobre como que celebra a Eucaristia. Nós, quando falamos em celebrar não somente no altar, na hora da missa, na hora da celebração da palavra, na hora do culto, mas também celebrar de forma muito ampla dentro do contexto do dia a dia. Levar para a realidade aquilo que nós temos no altar. A liturgia, ela traz de volta todo o sacrifício cruento do Cristo. E aí eu lembro sempre dessa história, quando eu posso, um jovem que se dizia protestante, queria ser pastor, e ele me convidou um dia até para ir para o culto dele, e eu falei que não podia ir, porque eu estava com outro compromisso. Mas no Rio de Janeiro ele foi convidado para ir num culto, numa missa, e ele foi, e ele queria ir naquela missa, e ele dizia, me contou essa história, ia com a missa com um livro de capa preta, a Bíblia Sagrada, e aí ele chegou lá, e na hora da Eucaristia ele sentiu um grande mistério de fé, esse mistério que talvez nós não saibamos explicar, talvez você não consiga entender. A exemplo da festa da Trindade celebrada domingo passado, é mais um dogma que nós não podemos entender. Esse jovem fez uma experiência do Sagrado Senhor Jesus na Eucaristia e ele não conseguia entender que luz era aquela, que força era aquela que saiu, que entrou, que chegou na hora que o presbítero, o padre, o sacerdote ministerial falou as palavras, não palavras mágicas, as palavras do memorial, quando disse: este é meu corpo, tomai e comei, este é meu sangue, tomai e bebei. A gente, quando fala do mistério do amor de Deus, a gente não pode nunca deixar de entender a graça da entrega de Jesus na cruz. A graça da entrega do Senhor Jesus no dia a dia ainda por nós. Interessante que essa pessoa falava que aquele pão, aquele vinho, aquele trigo, aquele pedaço de hóstia, aquela hóstia se assemelhava a um sol na vista dele, tanto brilho que tinha. E ele dizia que aquela luz ele não conseguia explicar, não tinha como explicar, mesmo com a Bíblia na mão, o seu coração estava assustado e ele dizia: repreendo em nome do Senhor Jesus. E logo após a consagração ele sentiu aquela paz. E ele logo recordou lá do texto de Mateus da transfiguração do Senhor. Celebrar a Eucaristia é deixar-se transfigurar também por esse amor. Celebrar a Eucaristia não é você ir para a fila da comunhão achando que está tendo um prêmio porque você foi na missa. Celebrar a Eucaristia é você comungar também na vida do irmão, dos 33 milhões que passam fome e de outros mais que passam necessidade, que estão à nossa volta, daqueles que precisam de um abraço, de um carinho, porque é inútil você ir para a missa da graça, a missa da cura, a missa não sei do que, e lá você chorar, se emocionar, o presbítero, o padre passar com o Santíssimo Sacramento do altar e te tocar a cabeça e você cair com repouso no espírito, como alguns falam, ou você se emocionar, chorar tudo o que tem que chorar, desentratar seu próprio corpo, se você não deixar se tocar também pelo próprio Senhor que está no irmão pedinte, naqueles que nós condenamos, naqueles que nós julgamos mal. Fazer a experiência do Senhor na cruz da vida, também levá-lo para o dia a dia em nossa comunidade. Talvez o que nos falte hoje ainda seja uma experiência coerente do Senhor ressuscitado, que está presente na Eucaristia, mas também se faz presente, conforme diz o texto de Mateus, capítulo 25, quando o Senhor fala que quando
estivesse preso, me fosse visitar. Quando estive doente, me foste visitar. Estive nu, me vestiste. Tive fome, me deste de comer. E aí a pergunta, quando eu te vi assim? Edificado sobre a fé dos apóstolos, a atividade nossa de fé de hoje, na festa do Senhor, e hoje também, de forma especial, queremos lembrar do Conselho Nacional do Laicato, que inicia a sua Assembleia Nacional, onde talvez tenhamos aí em nossa comunidade de fé o crescimento e a alegria de termos a terminologia, né? Conferência Nacional do Laicato, se Deus quiser, revemos nessa intenção. E que possamos cumprir essa certeza que o Senhor está conosco. Não para nós ficarmos extasiados, não para nós ficarmos tomados pela alegria, que bom que eu estou com o Senhor Jesus, mas para que a gente possa se entregar, se dar, se doar, ser um outro Cristo para aqueles que precisam de um alento, ser um outro Cristo para aqueles que precisam de um abraço, de um conselho, de ser escutado, de falar e você ouvir, ser um outro Cristo para aqueles que precisam, sobretudo, da Eucaristia, mas não tem consciência que precisa dela. Sabendo que a Eucaristia ela não é prêmio, mas ela é compromisso. E aí lembra São Paulo Apóstolo quando fala que aqueles que comungam dignamente do corpo e sangue do Senhor já estão condenados. Recordo uma vez que eu fui numa comunidade de fé, numa igreja católica, numa comunidade aqui na querida Baixada Fluminense, e chegando lá, e a pessoa estava dando a comunhão, um ministro leigo, uma ministra leiga, e eu fui na fila da comunhão. Quando eu estiquei as mãos, que a forma de comungar são duas, ou na boca, ou na mão, e se é comunga de joelho ou em pé, cada um comungue conforme a sua consciência. E aí a pessoa enfiou a Eucaristia de garganta abaixo, e aí a frase de um irmão que nem é de comunidade, mas ele falou: você ficou reclamando porque aquela ministra te deu a comunhão na boca? Eu falei: não, mas eu botei a mão para ela me dar a comunhão, e ela me deu na boca. Aí ele falou assim: você por quê? Você queria pegar e você mesmo comer aquilo que poderia te fazer mal? Eu falei: ou poderia me fazer bem. A gente não pode impor a forma de comungar para o irmão que vem até nós no altar para comungar. Mas no tempo de pandemia foi orientado, e ainda hoje é orientado, para que possa colocar a Eucaristia na mão. E aí eu lembro do padre Alfredo, quando ele dizia que se você que tem preconceito de comungar na mão acha que sua mão é mais impura do que sua língua, você não tem noção de quantas bactérias nós carregamos em nossa boca. Se você acha que comungar de joelho é mais piedoso do que comungar de pé, não adianta botar o corpo de joelho se o coração estiver cheio de prepotência. Comungar a Eucaristia envolve, sobretudo, você não se alimentar para si, mas se alimentar para se entregar para o próximo, para o outro. Não adianta os padres, às vezes, botam tanta capa, tanta coisa, e aí eu lembro do Papa Francisco dizendo da agenda da vovó, preocupado em usar tantos símbolos, e aí o essencial que é ser próximo, ser presença, ser irmão, ser amigo, invocar um persona Christi, está longe de Jesus Cristo, o carpinteiro, o filho de Maria. Bom, eu paro por aqui, peço a você que vá na missa, reze, participe da missa eucarística hoje, da mesa, quem puder. Eu vou estar trabalhando, daqui a pouco estou indo trabalhar, graças a Deus, obrigado a Deus pelo trabalho. Primeiro ano em 30 anos que eu não vou na celebração de Corpus Christi, mas temos que trabalhar, graças a Deus. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. Peço que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar na caminhada. Apesar de tudo, apesar de às vezes termos em nossas comunidades, às vezes alguns escândalos que nos atrapalham a continuar a crer, mas nós não cremos em pessoas, como diz Paulo, mas no próprio Cristo que se dá na Eucaristia. Fique com Deus! Bom dia, boa noite ou boa tarde. Eu sou Daniel Nonato.